Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Expedicionário, a nossa expedição pelas infinitas possibilidades da vida, comigo e meus convidados. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje com meu primeiro retorno, ele que alia filosofia e espiritualidade. Já esteve aqui na primeira temporada, inclusive eu convido vocês a conhecerem, quem ainda não viu, já tem a primeira temporada do Papo de Expedicionário, são 11 episódios com convidados ilustríssimos. Hoje eu tô tendo aqui a volta de Jean Massumi. Primeira temporada a gente falou mais de Big Brother, de toda a sua experiência, que foi um episódio espetacular. Mas hoje eu quero trazer mais espiritualidade e filosofia, especialidades do Jean, entre outras. Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite de novo. Eu que agradeço. É uma honra te receber. Eu que agradeço o convite, Gustavo. Você sabe que eu tenho muita consideração por você, por todo mundo aí da sua família. E é um prazer estar aqui de volta, cara. A gente tamo junto aí, vamos pro que deve é. Pode mandar bala. O Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana, sem um dia definido, mas toda semana tem um episódio novo com convidados ilustríssimos e abordando os mais diversos temas sem romantização. Jean, como eu te falei, eu quero trazer hoje uma abordagem espiritual e filosófica. Eu acho que as duas coisas caminham juntas. Você pratica isso na sua vida, no seu cotidiano e na sua profissão. Sim. Mas para trazer de você, né? Você é um cara muito espiritualizado. Eu tento. Sim, mas como é que isso surgiu na sua vida? Porque vamos fazer só uma diferenciação rápida aqui. Espiritualidade de religião. Né? Eu quero trazer mais um lado espiritual mesmo, que eu acho que dá para fazer essa diferenciação. Não necessariamente uma coisa está conectada à outra. Você pode ser uma pessoa espiritualizada sem necessariamente ser um religioso. Sem dúvida, sem dúvida. A espiritualidade, para as pessoas entenderem bem, tem um conceito muito elementar, né? Que é o seguinte: espiritualidade, qual é o oposto de espiritualidade, né? O materialismo. Então, se você acredita que você é um corpo de carne, morreu, acabou, você está acreditando na matéria, na sua psique, em todos esses elementos que compõem um ser. Agora, se você tem um lado espiritual, né, se você pratica a sua espiritualidade, é porque você vai além disso. Então, não é só matéria. Tá? Tem algo além, tem uma transcendência dessa vida, tá? Então eu comecei, eu vou te falar sinceramente. Mas essa é uma consciência incrível, né? Mas ela é muito aprofundada, né? Sim, mas ela é muito simples. madura, né? Você ter isso cedo na vida Olha, aí é que tá. A depender da filosofia, né? Aí a gente vai chegar de casa, nisso. Né? Vamos dizer então, assim. Aí a gente vai chegar nisso. Eu sempre fui um buscador. Eu sempre fui uma pessoa que né, estive interessado nesse assunto e me movi na direção desse assunto. Por quê? Não sei te falar um motivo especificamente. Lógico, tem a questão da educação, da criação, né? Tem a sua vida, o seu contexto, né, de vida, mas eu sempre acreditei, cara, em algo, mas eu não sabia o que era. Eu sou reencarnacionista, então eu acredito em reencarnação. Não foi sempre isso, de uns tempos para cá, tá? Mais precisamente de 2006 para cá. Rapaz. Tá? Na verdade, eu já flertava com isso antes, mas que eu comecei a encarar de uma forma séria mesmo foi de 2006 para cá. E, cara, a minha influência dentro da espiritualidade, e aí abrindo um pouco mais para a religião, foi católica. Eu fui criado num lar católico. A minha avó era muito católica. Sempre acreditou em Deus. Sempre acreditei em Deus. E eu me lembro, cara, olha, uma das lembranças mais remotas que eu tenho, porque teve uma época da nossa vida que a minha avó e meu avô moravam junto com a gente, né? E meus pais trabalhavam e meu avô e minha avó ficavam lá meio que criando a gente. Isso foi em Passos, Minas Gerais. Eu me lembro, cara, eu tinha 5 anos, eu, né, amassava miolo de pão em formato redondinho e
consagrava aquilo como se fosse uma hóstia e dava para o meu avô e para minha avó comerem. Cara, e eles comiam, o pior era isso. Eles comiam e aquele símbolo de Eucaristia, aquele símbolo da hóstia, aquilo veio do nada, entendeu? Porque eu vi uma vez o padre fazendo, eu vi que era redondinho, eu vi que era chatinho, tentei reproduzir, mas não é só o símbolo da hóstia, é todo aquele contexto de consagração, né? E aí você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Por um tempo na minha vida, eu quis ser padre. Eu tinha até um amigo falecido já, saudoso Ivan. A gente conversava muito sobre isso, de terminar o ensino médio e ir para o seminário, tá? Cara, eu só estudei... Sem nenhuma influência externa. Não. Uma coisa Hoje que em vinha de dia, dentro. Gustavo, a influência é justamente ao contrário. Hoje em dia você não encontra pessoas que querem seguir nessa área quase, né? No nosso meio, assim, é difícil você ver, né? Então, a gente conversava muito sobre isso. Mas vinha de você. Vinha de mim. Eu sempre estudei em colégio de padre, né? Especificamente jesuíta. E não fazia parte daquele ambiente assim, de pastoral, né? Mas eu tinha uma vontade, eu tinha uma coisa dentro de mim. Eu tenho muito amigo padre, né? E, cara, na véspera de eu ir, eu comecei a namorar, bicho. Assim, tipo, alguns meses antes, eu comecei a namorar. Tão natural quanto a vontade de ser padre. Natural. Só que aí eu fiquei numa encruzilhada, cara. Eu falei, porra, e agora, né, cara? Eu vou namorar padre, é celibatário e tal. Supostamente. Não. Ele é celibatário e tal. Não, a princípio deve ser. Então. É isso. E aí o meu amigo foi. E eu fui para a faculdade. Aí eu larguei mão disso. Mas sempre tive... Só uma curiosidade. Uma vez que o homem se torna padre, ele deve ser padre... Não, sempre? Não, Como que ele corta esse laço? É a vontade dele. Igreja? A vontade dele. Se ele acha que... Pô, nós temos um caso célebre, né? Do padre Dalcides com a Mariana Godoy, que era apresentadora da Globo. Né? Agora não sei que emissora ela tá, mas o padre Dalcides era um padre, porra, muito ligado, inclusive a Canção Nova, um padre bacana pra caramba. Eu já fui em missa dele. E a Mariana Godoy, né, apresentadora, uma moça... Ou tá na Rede TV ou na Band, acho que tá na Band. Eu não sei onde ela tá. Mas ela tá em atividade. E ele, né, ela encontrou com ele padre. E aí saiu, né, surgiu aquele amor, ele falou, não dá mais para mim. Eu vou largar a batina. Já foi tema de novela isso, já né? Opa, tem muito. Então, essa espiritualidade, meio que vinculada a uma religião, sempre teve comigo, né? Só que em 2006 eu considero... E aí eu comecei a abrir, né? Por quê? A religião católica, como para a maioria das pessoas que são dissidentes da religião católica, ela não responde tudo. Ela não responde tudo que você quer, ela não responde todos os teus anseios e nem todas as tuas dúvidas, né? Para muita gente responde. Então, para mim, para muita gente responde. Para mim não, né? Para mim não. É uma questão que eu quero, mas por favor, pode não, continuar. Então, e aí eu comecei a abrir para outras religiões, né? E aí, como eu era um buscador, eu ia atrás eu ia atrás da experiência espiritual, eu ia atrás daquele toque da emoção. Então, você falava assim para mim, porra, Jean, tem um xamã X, tal lugar, eu ia. Porra, tem um pastor na igreja tal que é bacana, eu ia assistir. Monge. Então, eu fui abrindo, eu fui buscando, eu fui abrindo. E aí, É um curso prático de teologia, né, cara? Assim, em algumas religiões, eu chegava a frequentar. Por exemplo... É um estágio. Né? Eu fui messiânico, eu fui budista um pouquinho, eu ia seguindo isso aí. Até que, assim, sempre
com aquela questão, né, da reencarnação. Isso para mim é uma coisa que pegou muito, Gustavo. Pegou muito, muito, muito. E eu não acho que a reencarnação ela deva ser encarada como um tabu, ela deva ser encarada como uma mistificação de alguma coisa. Eu acho que ela é um caminho para a gente compreender um monte de coisa, embora muita gente a rejeite. Tá? Mas a reencarnação foi um divisor de águas para mim. Reencarnação que eu já comecei a ver no budismo, né? Reencarnação que eu já uma abordagem, você foi apresentado a ela e se interessou. Óbvio, todo mundo que mora no Brasil já ouviu falar de espiritismo, de umbanda, de religiões de matriz africana, candomblé, que de uma certa forma, né, abraçam o conceito de reencarnação. Mas o espiritismo foi o que mais me pegou. Foi o que mais me pegou. Se identificou. E eu tive uma experiência específica no espiritismo. Eu não era espírita. Relacionada ao espiritismo, que foi em 2006, que mudou minha vida. Eu posso dizer que mudou minha vida. Foi um sonho que eu tive, né? Eu contei isso na live, né? Na live algumas vezes, uma ou duas vezes, né? Não me lembro agora se eu contei publicamente, mas eu sonhei, bom, 2006 eu estava com 3 anos de casado, e eu estava dormindo, eu tive um sonho, cara, uma coisa assim tão impactante emocionalmente, que aquilo... Eu não sei te dizer o que foi aquilo até hoje, tá? Mas o sonho foi o seguinte, eu sonhei que eu estava numa praça, cara, num lugar assim, arborizado, e tinha um banco de madeira, e tinha um senhorzinho sentado, né? E eu não sei por que eu fui sentar do lado do senhorzinho. Peguei e sentei. E aí eu olhava para ele assim, né? Porque ele estava aqui desse meu lado. Ficava olhando. Eu falava, caraca, bicho, eu conheço esse homem de algum lugar. Olha só. Aí eu falava, poxa, eu conheço o senhor de algum lugar. E ele lá, magrinho, né? De repente, Gustavo, eu falei, mas peraí, o senhor é o Chico Xavier. Porque também aqui no Brasil todo mundo conhecia ele, porra. Não é como uma pessoa que, né, veio do nada, assim. Que livro, sabe, ouviu falar. A gente já ouviu falar. Sim. Ainda mais naquela época, tinha 3 anos que ele tinha morrido e tal. Quando eu falei, o senhor é o Chico Xavier. Eu não sei te explicar, Gustavo, mas alguma coisa saía dele. Alguma coisa saía dele e entrava no meu peito, cara. Entrava em mim. Não era palpável. Não era uma coisa assim, um ectoplasma, um fluido que eu conseguia ver, que eu conseguia sentir, mesmo que seja sutil. Não. Eu não sei, talvez uma luz, mas eu não enxergava. Mas eu sentia que alguma coisa saía dele e entrava. Bicho, eu comecei a ficar estranho com aquilo. Comecei a ficar estranho. De repente, Gustavo, eu olhava para ele e ele sorrindo, sem falar nada. Eu comecei a chorar, cara. Comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu olhava para ele e eu chorava. Olhando para ele, eu falava, mas quem é esse homem? Eu chorava. E eu queria falar com ele. Não sei o quê, mas eu queria perguntar coisa para ele. Só que eu começava a falar soluçando, não conseguia. Aí ele botou a mão assim no meu peito e falou, calma, meu filho, calma. E aí que eu chorei mais ainda, comecei a chorar. O meu sonho foi esse. E como é que eu acordei? Eu acordei era verão, então eu estava dormindo de janela aberta. Eu acordei com um ventinho batendo em mim, assim, e gelando a minha nuca, assim. E quando eu acordei,
o meu cabelo tava molhado de lágrima. De tanto que eu tinha chorado, cara. Chorou de verdade. De né? verdade. Eu passava a mão assim, meu cabelo tava molhado. Falei, cara, que isso, bicho? Que é isso? Que troço é esse? Aí eu falei, não, eu tenho que saber quem é esse homem. 2006, digitei lá no Google, né? Chico Xavier. Apareceu um monte de foto dele, alguns vídeos, não tinha tanto no YouTube ainda. Quando eu escutei ele falando no vídeo, isso era de madrugada, eu levantei da cama e fui do computador. Mano, eu comecei a chorar de novo. Chorar de novo, chorar. Até minha esposa levantou, falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, é ele. Aí ela olhou assim, Chico Xavier, Por ter se lembrado do sonho? Por ter eu não sei o que foi. A figura dele me emocionava. E aí, lágrima. Eu fiquei nesse estado, eu vou te falar, quase uma semana. Mas mexido, bicho. Eu olhava para ele, começava a me sair alguma lágrima, alguma emoção. E eu falei, não, eu tenho que conhecer esse cara. Quem é esse cara? Né? Eu sabia que ele já tinha morrido, porque ele morreu no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Eu lembro disso no Fantástico falando e tal. E aí eu falei, não, eu vou. Mas desculpa, essa experiência, assim, desses dias que você ficou tomado por essa emoção, você tinha consciência, você conseguia ter uma consciência de, putz, eu estou sentindo isso aqui, eu estou filtrando. Ou não, tipo, era doloroso? Não era doloroso. Não, era um pouco confuso. Uma quantidade gigantesca de informações, sei lá. Então, né? Você estava tomado por alguma coisa ali, né? Era um pouco confuso, mas não tinha tanta informação. Era muito sentimento. Eram sentimentos. Não, era um sentimento tristeza. Leve, cara. Leve. Era uma emoção, era um choro que não era de tristeza. Né? Não era de tristeza. Assim. E tem um detalhe. Pode continuar. A minha formação, né, quando eu era pequeno, meu pai criou a gente assim, pra gente não chorar. A gente não podia chorar. Nem eu, nem meu irmão. Então, ele falava que o homem só podia chorar 3 vezes na vida. E uma delas é quando nasce. Tá? Se perder uma mãe ou um filho, tá nessa conta aí. Então não pode chorar. Então a gente tinha que aguentar. Aguentar, não podia chorar. A bronca era maior e tal. E, cara, eu me lembro que quando meu avô morreu em 93, né? Que era a figura, talvez uma das figuras, aquele que comia a hóstia que eu dava para ele quando eu era pequenininho. Talvez tenha sido uma das figuras masculinas mais impactantes na minha vida, tá, meu avô. Tanto é que eu dei o nome dele pro meu filho. Influência. Eu dei o nome dele, Eduardo, pro meu filho. E eu me lembro que quando ele morreu, eu tinha 19 anos, ia fazer 19 anos, eu tinha 18 anos ainda. Eu olhava no caixão, cara, me dava uma coisa. Aí eu olhava pro meu pai, meu pai tava lá, e eu segurava, né, cara? Eu olhava... mesmo depois de mais velho, não podia... Era uma coisa que você, cara, introjetou na tua, sabe, na tua personalidade. Sim. E meu pai tava lá, né? E meu pai não tava nem aí pra isso mais, né? Ele também mudou o ponto de vista dele, mas eu olhava, cara, e aí eu olhava ele no caixão e eu tinha vontade, eu segurava, cara, eu saía de perto. Aí eu voltava, encostava nele, dava vontade de chorar, saía de perto. Aí eu esperei. Teve um enterro no dia seguinte. E saía de perto para poder chorar ou para não chorar? Não, para não chorar ali, para ficar de boa, sabe? Dar uma desbaratinada assim, tá? Aí, quando teve o enterro, eu fui, né? E esperei todo mundo ir embora. O cara colocou o caixão lá, cimentou, botou uns tijolos assim e tal. E começou a chuviscar, então as pessoas foram embora rapidinho e tal. E eu fui ficando. Minha mãe acho que foi uma das últimas a ficar, mas ela foi embora quando começou a chover. E, bicho, quando eu vi que não tinha ninguém, aí eu chorei. Chorei. Abriu a porteira. Aí... Mas daí depois enxuguei, fui embora, né? Aí tava meio chovendo, então você tá molhado, então você meio que dá uma disfarçada e tal. Né? Fui embora. Desde aquele dia de 93 até 2006,
assim, lógico que eu já devo ter chorado, mas eu não me lembro assim de um choro tão sentido que eu tive, né, até então. E nesse dia do sonho, eu simplesmente não conseguia parar. É uma coisa bizarra. Só que não era tristeza, não era uma emoção, era uma emoção que eu não sei de onde veio, sabe? E aí eu falei, não, eu tenho que conhecer esse cara. Eu tenho que, porque quem é esse cara, porra? Eu conheço ele da mídia e tal, mas eu preciso conhecer. Comecei a ler. Primeiro as biografias dele. Eu falava, caraca, não é possível que esse pessoal tá falando a verdade, cara. Né? Ele tem vários biógrafos, né? Comecei com um livro clássico, né, da biografia do Chico, que era Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Falava, porra, não é possível, cara. Não é possível. Isso aqui é lenda, né? Aí você pega um outro cara lá, do Elias Barbosa, um outro livro lá, a mesma coisa. Aí você pega um do Carlos Bacelli, a mesma coisa. Você fala, cara... Aí eu comecei a ler a obra dele. Quando eu li, né, para mim foi um livro assim que foi divisor de águas, tá? Foi O Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz. E ali eu tive também um impacto, mas aí um impacto intelectual também, lógico, emotivo, mas misturando um lado intelectual. E a partir daquele dia, uma das grandes questões que eu tinha simplesmente desapareceu, que é o medo da morte. O medo da morte assim, do fim. Porra, o que será que o meu avô está sentiu naquele último momento, naquele último suspiro que ele deu? O que será? Será que ele chegou a sentir que estava morrendo? Então, todas aquelas questões, né, elas povoam a tua cabeça, você tem vários questionamentos. E ali, né, eu comecei também a ver, na morte do meu avô, que o catolicismo era um pouco insuficiente para as minhas buscas. Não estou dizendo que é insuficiente no geral, tá? Cada um tem a sua. Né? E aí eu falei, cara, quando eu li o Nosso Lar, eu falei, cara, isso para mim é tão verdadeiro, é tão óbvio, assim, é tão possível, é tão natural. Por que eu vou questionar isso, cara? E aí vendo, né, o trabalho do Chico, conhecendo a vida dele, eu acho que, sem brincadeira nenhuma, eu li uns 20 livros falando só da vida dele. Tá. E tem alguns que eu adoro. Esse do Ramiro Gama, para mim, é um clássico, é um livrinho que está sempre lá, eu sempre leio uma historinha e tal. E aí eu comecei a me aprofundar nisso. Depois desse livro, eu li a coleção... Você encontrava muitas respostas nesses livros? Total. Partindo sempre, né, óbvio, da existência... É um processo de autoconhecimento. Total. De autoconhecimento, mas assim, aí é que tá. Existem alguns pressupostos, né, para o espírita que são interessantes. Tem na introdução, né, nos prolegômenos lá do Livro dos Espíritos. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar que o teu Deus é perfeito. Você tem que acreditar que o seu Deus, ele não é material, ele é imaterial, porque senão ele seria perecível. Você tem que acreditar que o seu Deus é eterno. Você tem que acreditar... Tem uma série de atributos de Deus que você tem que assimilar. E é justamente por conta desses atributos de Deus que eu falei, cara, isso é uma resposta que o Espiritismo está dando que outras religiões não me deram. Eu não tinha, né, essa consciência dos atributos, mas eu falava, cara, mas se Deus é isso que me fala, por que tem isso e isso? Não casa, não condiz, né? Enfim, aí mergulhei de cabeça nisso, cara. Mergulhei, mas assim, de uma forma que eu comecei a ler tudo que aparecia na minha frente. Tudo. Eu passei uns 5 anos, Gustavo, lendo sem parar.
coisas do espiritismo, sem parar. Ainda impactado por aquela experiência de 2006, né? Comecei a frequentar centros espíritas, comecei a trabalhar, comecei a fazer os cursos, né? Ia na federação, ia no centro X, no centro Y. Comecei a me desenvolver dentro, né, da religião. Religião, né? Aí já tem um pequeno porém. Isso, aqui no Brasil, o espiritismo tomou um caráter religioso muito forte, né? Coisa que não tinha na França antiga, muito embora se falasse de Jesus, muito embora se falasse, né, de Deus e tal. Você faz uma referência, não uma reverência. Eu tenho a impressão que a ideia inicial de Kardec e consequentemente, né, do Espírito da Verdade, não era realmente fundar uma nova religião. Tá? Mas aquelas explicações atenderem às religiões, explicarem fenômenos que ficavam ainda como tabu ou como dogma, né? Servir às outras religiões. Só que aí veio para o Brasil, né, trazida principalmente pelos estudantes, né, que iam estudar fora, os mais abastados, também por isso a religião espírita aqui no Brasil ela tem uma origem mais elitista. Isso é uma realidade. É uma realidade, porque quem que trouxe essa religião? A galera que ia estudar na França, a galera que ia estudar na Europa. Mas né? o quanto, né, só fazer um paralelo rápido, o quanto a expansão da igreja evangélica também, estando inclusive em lugares que você pode não ter nada, mas vai ter ali uma igreja evangélica, ali na Amazônia, no sertão nordestino, nas periferias. Lugar que era ocupado pelo catolicismo. Lugar que era ocupado pelo catolicismo. Sim. E que você não tem necessariamente um centro espírita, né? Sim, não. Eles são muito mais reduzidos do que... Não dá nem pra gente colocar na mesma mesa. Não dá para comparar. Então, essa elitização, vamos dizer assim, ela também não tem muito a ver com o fato de a igreja evangélica ter tomado esse espaço de ser o suporte dos menos favorecidos? Eu acho que veio antes. antes. Em uma proporção gigantesca. Eu acho que veio antes. O começo, talvez a gente possa falar, né? A origem espírita no Brasil, eu sei que isso aqui vai dar uma polêmica danada, mas assim... A origem espírita do Brasil... Só um minuto já. Pessoal, busquem compreender o que a gente está fazendo aqui. Estamos falando numa boa, respeitando todo mundo, mas com as nossas opiniões e com a nossa visão de mundo. Exatamente. É normal, a gente não necessariamente concorda sempre, e vocês também... Essa é a minha visão. É isso, né? é a normal. minha visão. A explicação que eu encontrei para algumas coisas que eu vejo, ou que eu vi. Né? Mas no começo era muito mais elitizado. Se você for ver, né, qual é a pessoa simplesinha, que consegue, por exemplo, compreender tudo que é falado numa palestra espírita rebuscada? Tem muito palestrante espírita que gosta de falar bonito. Então, mas a linguagem é sofisticada. Eu acho demais. E isso afasta o... Eu acho que, cara, de uma certa forma afasta. Vamos dizer assim. Por exemplo, eu servi durante muito tempo num centro, não vou falar o nome, mas eu servi muito tempo num centro espírita aqui da Vila Mariana, né? Uhum. E eu ouvi de uma senhora que estava passando, uma senhora, né, de pele negra, bem pobre, a gente via que era bem pobre, e eu estava lá fora, né? Tava esperando não sei quem chegar e ela falou: "Você é daqui?" Eu falei: "Eu frequento aqui." Ela falou: "Mas qualquer um pode entrar?" Aí eu falei: "Claro, seja bem-vinda, qualquer um pode entrar." "Ah, é que eu não tô bem vestido, eu só vejo gente arrumada entrar aqui." A galera sai do trabalho, né? Então você fala assim: "Pô, mas não tem problema, pode entrar." Mas as pessoas se sentiam meio intimidadas pelo ambiente. Quem conseguiu mudar isso, em grande parte, foi o próprio Chico. Ali, ele tem uma... Ele foi uma ponte legítima entre essas pessoas que não compreendiam era um cara exatamente paupérrimo, né? Ele era um cara paupérrimo. Mas para fazer essa ponte, ele não necessariamente deixou de usar a linguagem do espiritismo. Ou teve que... Não. Adaptar... Ele sempre foi fiel a isso. Agora... O que mostra que é acessível. Sem dúvida. Agora, os resquícios, alguma coisa no imaginário popular, até hoje tem. Porque essa mulher me falou isso, que ano era? 2015, talvez? Nossa. Ela me falou isso em 2015, né?
Então, quando assim, por isso que né, hoje eu gosto de centro espírita que é pobrezinho, tá? Esses lugares assim que tem, mano, né, olha, tem toda uma, né, é legal, porque muitas vezes tem conteúdos assim, tem pessoas que fazem palestras, né, de forma interessante e tal. Mas eu acho que você tem que oferecer para qualquer criatura que está passando na calçada condições para que ela não se sinta intimidada a entrar naquele lugar. Ainda que seja de graça. É de graça, mas ela não pode se sentir intimidada. Ela não pode se sentir diminuída. Ela não pode se sentir retraída em função dos outros. Ou até mesmo julgada pelos outros, né? Ou todo mundo é investido, eu tô aqui mais simples. Tal. Então, eu acho, né, que esse talvez seja, né, um lado do espiritismo que ainda, né, é um pouco polêmico, mas que está melhorando, vem melhorando de uns tempos para cá, tá? Isso é inegável. E eu acho que tem centros que se aplicam muito para aniquilar essa crença, tá? E eu hoje, né, frequento um que, cara, graças a Deus, é um lugar que você entra assim, você fala, meu, que bacana esse lugar, cara. Você sabe, você recebe todo mundo. Tem umas coisas meio, meio bagunçada, porque você recebe doação, você não tem lugar para colocar, então você vai colocando ali. Aí chega alguém pedindo, os caras dão, distribui comida, né? Esse outro lado, né, que muitas pessoas criticam do assistencialismo espírita, mas, cara, é importante. Mas o evangélico também tem assistencialismo. Né? Tem. É que muita gente fala que o espiritismo se construiu em cima do assistencialismo, que não é verdade. Né? Não é verdade. Então, esse foi o caminho. E eu falei pra caramba, né? Não, de maneira alguma. E que fale, estamos aqui para isso. Eu comecei dessa forma, comecei, né, a me aprofundar em algumas questões. E eu acho que não é uma doutrina perfeita. Acho que não é. Né? Não tenho essa ilusão. Eu acredito que tenham muitos, né, seres humanos que interpretaram a doutrina de uma forma que acabou virando meio que uma referência, acabaram virando uma referência, mas são humanos. A origem de tudo, ou seja, o Livro dos Espíritas, teoricamente não é uma revelação, porque ele foi feito, né, por braço do Kardec e o coração dos espíritos que compunham o Espírito da Verdade. Mas uma religião, entre aspas, uma doutrina mista. E aí eu me encontrei nisso. E estou nisso até hoje. Né? Amanhã você vai ser espírita? Não sei, cara. Não sei, de verdade, não sei. Mas, por enquanto, ela... eu sinto um conforto quando eu estou lá dentro. Eu sinto um conforto quando eu pego um livro. Eu sinto um conforto quando eu converso com alguém. E um acolhimento também? Também. Você... se sente parte de algo, né, da criação. Isso é algo muito profundo. Você se sente parte da criação. Aí você vê ali realmente o espírito de fraternidade. Você começa a entender alguma coisa e vê que você não sabe rigorosamente nada. Nada. Inclusive isso é outro aspecto que muitos espíritas, né, incidem e é questionável, né, essa coisa. Pelo fato da gente ser reencarnacionista, pelo fato da gente acreditar na reencarnação, o que eu fui na outra vida? O que eu não sei o quê? O fulano, esse aí foi não sei quem. O outro foi Dom Pedro, o outro foi Napoleão, o outro foi Cleópatra, o outro foi... Bicho, é o que o Chico falava, né? Ninguém foi, né, a que serviu Cleópatra. Todo mundo foi Cleópatra. Agora, aquela escrava de Cleópatra, ninguém foi aquele outro, né? Então, isso acaba, né, gerando
um lado assim de curiosidade das pessoas, por um lado tem um pontinho positivo, mas por outro é uma especulação inútil. Inútil. Porque se você tivesse que saber quem você foi em outra vida, você saberia. Se você não tem que saber, eu já parto desse princípio. Se você não sabe, é porque alguma coisa que você não tem que saber. Nessa hora você não tem que saber. Tá? Então, o que eu fui, o que eu fiz. Óbvio, existe, e aí você, né? Eu agora estou estudando psicanálise, então você tem, né, no seu aparelho psíquico uma coisa que se chama inconsciente. E muitas tendências, e aí é duro, porque Freud vai se revirar no túmulo, né? Ou não, ele deve estar por aqui com a gente já de novo, não sei. Mas provavelmente, se ele não está, ele está se revirando no túmulo. Eu acredito que tem alguma ligação entre o inconsciente e o HD espiritual nosso, tá? Aquilo que a gente traz de todas as nossas existências, aquelas tendências, aquelas virtudes, aquelas conquistas, aquelas, né? E eu acredito que tem a ver. Eu acredito que tem a ver. Eu não acho que tudo seja uma coisa que parte só de experiências da infância, tá? Mas a especulação sobre o passado, né, a menos que te traga alguma solução para um problema muito sério que você está vivendo hoje, tipo, vou te dar um exemplo, alguns pânicos paralisantes, tá? Eu acho que tem que deixar de lado. Você está aqui hoje, no meu entendimento, tá? Você é o Gustavo, você, né, é filho do seu pai, da sua mãe, e o que foi lá atrás. Às vezes tomar conhecimento disso pode até influenciar na sua maneira de levar a vida agora. Com certeza. Se aconteceu isso, eu já vou evitar. Não, é porque muita gente, Gustavo, tem, hoje em dia, principalmente, uma tendência, né, a terceirizar responsabilidades. Opa. O espírita também tem. O espírita, né, terceiriza as responsabilidades com outra encarnação ou com o obsessor. Eu fiz isso porque eu estava sob uma influência de um espírito X, de um zombeteiro Y, de um não sei quem. Nunca é o que a pessoa quis, o que a pessoa, né? Eu não vou questionar que a gente está rodeado de espíritos, que a gente está, né, o tempo todo sofrendo influência deles. Não vou questionar isso. Mas nós temos, né, o dever de cuidar disso. Não é tipo assim, se der merda, se der alguma coisa errada, foi o zombeteiro. Não é isso, cara. O obsessor. Não. Você tem as tuas condições. Você tem o teu livre-arbítrio de fazer algumas escolhas, tá? Inclusive de se proteger espiritualmente também. É muito mais do que uma escolha, isso é um dever. Existem escolhas que são exposições a influências ruins. Também. Sim. Aí você precisa compreender... Consumir álcool, por exemplo, em excesso. Não só isso, qualquer vício, né? Sim. Quando você tem, né, o conhecimento disso, você sabe que eles não chegam assim, porra, olha, Gustavo, cara, Gustavo... Vamos supor que eu tô de preto, já tô que nem o Alexandre da novela Viagem. Né? Fala assim, o Gustavo, cara, tá com uma carinha de quem tá pedindo um obsessor. Porra, vou grudar no Gustavo. Não. Você tem que dar, né, essas condições. Você que vai dar. Então, a grande maioria dos processos obsessivos é uma espécie de chamamento teu. O cara não vem do nada. Tipo assim, você está passando na rua, o cara está lá do outro lado. Ali, ó. Lá o Gustavo, vamos lá grudar nele. Não. Mas através do cultivo... Você fertiliza o solo para crescer essa semente. Óbvio. Como é que você fertiliza o solo? Pensamentos. Essa é a linguagem do espírito. Escolhas. Mas principalmente, começa né? Por que você faz uma escolha? Porque você teoricamente refletiu sobre alguma coisa ou você deu uma resposta rápida. Mas geralmente são respostas refletidas, são respostas pensadas e condutas de vida e etc. Não vou pregar aqui a santificação das criaturas, não é isso. Todo mundo está aqui
está aqui por um motivo, esse é um planeta ainda teoricamente incipiente no desenvolvimento moral do ser humano, então a gente está aqui para isso. Se a gente nasceu aqui é porque a gente está nessa condição, bicho. Não adianta falar, pô, eu não. Isso a gente vê muito. Essa é minha última encarnação aqui, não quero uma... Malandro, se você está aqui, é porque você tem muito ainda a caminhar. Não tem essa de, eu sou especial, eu sou uma criatura. Tem duas coisas, na verdade, né? Muitas pessoas... Eu acho que é totalmente coeso isso. Tem muitas pessoas que acreditam na evolução do espírito, né? Então, você começa... Ué? Não, nada. Eu já tô vendo uma coisa Se aqui. tiver qualquer teoria qualquer ideia, pode falar. Eu acho que quando a gente fala, né, com bom coração, com boa intenção, de qualquer assunto espiritual, de qualquer religião, né, eu acredito no espiritismo, então eu acredito que os espíritos benfeitores, o meu mentor, o teu mentor, o mentor deles ali, são todos ali presentes para desenvolver um bom trabalho e tal, e eles nos auxiliam. Você pode acreditar no anjo da guarda, você pode acreditar em qualquer coisa, tá? Mas eles favorecem isso e eles dão alguns sinais de que estão por aqui. Se você tiver essa sensibilidade, você vai compreender, você vai sentir até, tá, que eles estão na área, eles estão... Se você se colocar à disposição de sentir também. Se você não acreditar, você não vai sentir. Sim, né? sim. Mas tem uma coisa que é legal, né, cara? Você colocar assim também. Há uma diferença entre você ter um espírito alojado em você, vamos dizer assim, né, abraçado em você, e você estar na presença de espíritos ruins. Sim. Que muitas vezes tentam acessar você e não conseguem. Você, de alguma forma, está lutando para que ele está fechando a porta para ele não entrar. Isso também deixa cansado. Deixa. Não né, você estar num ambiente negativo, um ambiente pesado tal, também vai te deixar cansado, vai te deixar exausto, mas não necessariamente vai te deixar como alguém que, vamos dizer, esteja realmente apossado de... O próprio Chico, que é uma criatura... Eu, assim, sinceramente, depois de tudo que eu vi a respeito dele, eu acho que foi talvez um dos maiores seres humanos que já tenham pisado aqui no planeta, tá? Isso eu falo, eu sei que muita gente vai tacar pedra em mim na rua, mas é a impressão que eu tenho. Esse cara também era influenciado por essas forças, por essas energias. Você acha o quê? Um cara que está desenvolvendo um trabalho, né? Um trabalho de conscientização, um trabalho de evangelização, um trabalho de assistência, um trabalho de perdão, um trabalho de divulgação, né, do evangelho que seja, não vai sofrer as ações de quem não quer que isso aconteça? Óbvio que vai. Então o Chico, por diversas vezes, inclusive, foi protegido de atentados físicos contra ele, de pessoas que estavam, né? Imagina espiritual. Era quase todo dia. Era quase todo dia. E eu acho que era o cara que... trânsito de... Né, de... porque... Cara, você é um pontinho de luz numa escuridão, só que a gente não tem interesse nisso, bicho. A gente quer apagar essa luz aí, velho. Não tem que ter luz. Não tem que ter luz. A gente gosta do escuro. Isso, é verdade. Tá? Então, se ele também... Só que ele tinha, né, essa disciplina, ele tinha todo esse modus vivendi dele, era um modus vivendi que era para isso. A gente não. A gente, né, enquanto pessoas comuns, entre aspas, porra, nós vamos aqui, nós damos uma escorregada ali. Apesar de termos uma proposta, né, de hoje ser melhor do que ontem, nem sempre a gente faz as escolhas que condizem com isso. E consciente, tá? Sim, claro. Tá? Então, nessas escorregadelas, nessas derrapadas, a gente pode ou não dar brecha, entendeu? Pode ou não dar brecha, a gente pode ou não criar sintonia, a gente pode ou não, né? Mas é muito disso, a própria obsessão, né, para o espírita, ela é um pouco mistificada, porque pelo fato de você responsabilizar muito uma outra entidade, ou uma outra inteligência, você tirar
né, o seu poder de escolha, o seu poder, a sua soberania diante dos teus atos, esse trânsito aí acaba por tendencialmente te direcionar para a falta de consciência, para a falta de honestidade intelectual, para a falta de confrontar os teus defeitos, tá? E isso, que é a famosa reforma íntima, é aquilo que a gente mais precisa, tá? É aquilo que a gente... Tem uma passagem, né, muito simbólica no Novo Testamento, que é da mulher adúltera, né? Que as pessoas, né, levaram, principalmente os fariseus, para testar Jesus, né? E, né, levaram a mulher. Qual era a pena do adultério? Acho que até hoje, né, em algumas religiões, é a lapidação, morrer com pedrada. Os caras já estavam com a pedra na mão. Aí Jesus estava de boa lá, escrevendo na areia e tal. Os caras, e aí? O que a gente faz com ela? Os caras estavam testando ele. Porque na lei estava escrito lapidação. Então ele vai falar que tem que ter lapidação. Mas ele não. Ele não fala isso. Ele fala, então, né, bicho? Ela pecou, realmente ela pecou. Mas você também não peca? Aquele que não tem nenhum pecado, então pode jogar a pedra. O famoso atire a primeira pedra. Né? Os caras foram largando as pedrinhas, saiu todo mundo de bando. Quando vi, tava lá ele e a mulher lá. E aí, minha filha? Então quer dizer que todo mundo foi embora? Cadê a galera? O que ele fala? Se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Vai, mas não peques mais. Esse não peques mais é um trabalho de reforma íntima. É um trabalho de você se conscientizar pelas suas escolhas, né? E optar conscientemente por um outro caminho. E isso é muito difícil. Porque muitas vezes a gente responde a estímulos quase que Mas automaticamente. Isso aí é aprenda com o seu erro ou nunca mais erre na vida? Aprenda com o seu erro. Ninguém vai ser o suficiente. Mas não peques mais esse pecado. Provavelmente. Isso tem uma linguagem simbólica ali, né? Óbvio que ninguém vai esperar a perfeição, né, de uma situação dessa, né? Enfim, uma mudança dessa proporção. Mas é um caminho. Sim. Né? É um caminho. Não peques mais, ter esse o objetivo. Óbvio que você vai tropeçar e vai cair. É a busca por melhorar, por se tornar alguém melhor. E é a tal da reforma íntima. A reforma íntima não é você derrubar a tua casa. E uma autocrítica também. Né? Não, você tem que partir. É disso no começo. Se você não sabe onde você está, você não sabe onde você quer ir. E onde você está é olhar o que está acontecendo com você. E olhar para dentro. Né? Olhar com honestidade. Sim. Não é fazer, então, isso aqui não é nada, aquele ali eu fiz porque estava, né, influenciado. Não, é olhar com honestidade. E aí você parte para mudanças. É difícil? É muito difícil, cara. É muito difícil. A gente fala assim, eu vim para cá, né? Eu vim dentro dessa vida aqui, enquanto Jean, e eu acredito que eu tenha falado, essa vida aí eu vou trabalhar isso, que eu acho que tá ruim comigo, tá errado, tal. Mano, aí os caras devem olhar e falar assim, o cara é corajoso, hein? Esse aí é cabra corajoso mesmo. Os caras já sabem. Eles falam assim, cara, pega mais leve. Vamos, né, melhorar um assunto. Melhorar de verdade. Se você conseguir melhorar outros, beleza. Mas vamos focar em um. Vamos focar no que é mais urgente ou naquilo que te incomoda mais. Não fica querendo abraçar o mundo que você não vai abraçar nada. Né? Quem tudo quer. Né? Exatamente, nada tem. Então, são esses pontos que a gente precisa encarar sem mistificação, Gustavo.
Uhum. Isso é muito, muito claro para mim. A gente tem que encarar sem mistificação. Uhum. Mas assim, é delicado. Eu quero fazer uma abordagem aqui, aproveitando que você tem uma influência religiosa e você também tem a influência mais espiritual. E sim, eu vou colocar as duas em paralelo. Para mim, elas se completam, mas não são a mesma coisa. Sim. E esse é o interessante, né? Quando muitas vezes se fala assim, o cara que frequenta a igreja, o cara que é fiel, o cara que tem muita fé, nossa, essa pessoa é espiritualizada. Às vezes não é. Não. Não é exatamente, não é uma denominação, não é um sinônimo, né? Você ser religioso não te torna espiritualizado, não são sinônimos. Não. Né? E a fé também tem Pode que ser ser olhada, que, tem que ser olhada né? com uma certa cautela. Tá? Por quê? Fé anda muito próxima de fanatismo. Sim. Tá? Por quê? Porque a fé é uma força muito potente. Eu olhando para minha trajetória, e aí eu vou falar só, não é que eu tô assim, com ego, né? É porque eu não quero falar dos outros. Eu falo do Não, que eu mas é vivi, importante, sim. sabe? Até porque é de quem você pode falar com propriedade. Exatamente. A única pessoa que você pode falar sabendo tudo ou mais é de si do que próprio. e de você eu não sei isso. Isso aqui. Sim. Né? Por que você tomou uma decisão? Eu não sei isso. Agora, de mim, talvez eu saiba um pouquinho mais. Né? Então, bom, o que a gente estava falando? Religião, fé, então, a espiritualismo. fé nem sempre ela é uma... Ela, por ser uma força muito potente, e eu acho que ela é uma força que move, né? Assim como a libido que Freud coloca, eu acredito que a fé tem algum componente também aí, sabe? Que... Do transcendental. Exatamente, do transcendental. Só fazer uma pergunta rápida para você, assim, colocando a fé, a religião e a fé espiritual, né? Sim. As duas ali ao lado a lado. A religião, ela mais poda do que expande, né? Vou tentar... Falo isso com muito respeito. Eu não sou um religioso exatamente, embora tenha sido batizado na Igreja Católica. Não sigo uma religião hoje exatamente. Respeito todas, mas tenho a minha opinião. Aqui estou falando, né? Não estou estigmatizando, né? Preconceito, nada disso. Mas a religião, ela impõe, né? Um perímetro, né? Não pode isso, Deus não gosta daquilo. A religião ela é muito concreta, ela humaniza Deus, né? Ela põe muito uma imagem de um homem barbudo, tal, né? Vamos dizer, ou, enfim, outras religiões têm as suas figuras de um Deus, vamos dizer assim, né? A religião ela é mais assim, ela é mais impositiva, ela é mais colocada, é assim. E muito de quem fala pela religião fala com muita autoridade, fala com muita sabedoria de causa, ou pelo menos quer passar isso, né? E os lados espirituais, como por exemplo o xamanismo, que tem uma sabedoria gigantesca, uma coisa muito mais conectada com o real, natureza, estações do ano, acontecimentos climáticos, enfim. As religiões afro também. As religiões afro, o espiritismo, enfim. Enfim, são religiões, de fato, mas que tem essa raiz mais no real, no concreto, no solo, de fato. Né? Eu vejo essa diferença. O lado espiritual, ele é mais pro pode ser. Ele não vai te falar, é isso aqui, não faça tal coisa. Não, se você for ali, você vai pro inferno. Se você for fazer tal coisa, você sabe que isso vai acontecer. Ali não, pode ser que aconteça tal coisa. Eles têm sabedoria, mas eles não têm um teto. Porque você está lidando com o transcendental. Deus é transcendental. Mais transcendental do que Deus, impossível. Tanto é que ele tem vários significados, várias figuras, várias representatividades para cada um. Né? Então, é aí que eu vejo a diferença da religião propriamente dita para o espiritual. O espiritual ele não tem um teto. Ele está ali aberto a todos. Você pode ter sido Napoleão Bonaparte, você pode ser, ué. Ou pode não ser. Pode sim. E há uma razão para você pensar que pode ter sido alguma coisa. Porque aí você entra nisso, você entra em vidas passadas, nas energias, nos espíritos, influências, enfim, né? No transcendental. Então, essa é a diferença para mim, e por isso que eu não consigo ver o espiritismo como uma religião. Nunca encarei como uma religião, e talvez por isso que eu me identifique muito com ele. Com o espiritismo e muito com o xamanismo. Por ser uma coisa indígena, ter natureza envolvida, enfim, né, uma coisa muito ligada para mim. Então, é legal a gente trazer também essa visão para as pessoas, porque hoje em dia
as coisas são muito estabelecidas, tudo é muito colocado em caixas, assim. E você limita muitas possibilidades. Eu não estou falando que é errado você acreditar em Deus no olhar evangélico, por exemplo. Aliás, não estou dizendo que nada é errado, estou dizendo a minha visão só, o Jean tem a dele, né? Mas eu acho que a religião, ela limita demais a sua visão do mundo. Ela te coloca muito aqui, você tem que ser bom aqui, que senão se você não vai arder no mármore do inferno e vão levar 70 chibatadas no inferno. Aquela coisa de louco, entendeu? Então você tem que ser isso, porque Deus não gosta, Deus não admite, né? E o espiritual, não, cuide da sua energia, porque daqui você vai para outro lugar, você vai continuar aqui, não é? Você não vai parar aqui. Assim como você não começou aqui, você já está vindo a sua caminhada ali. Sim. E é aquilo que, né, muitas pessoas acreditam, por exemplo, na evolução. Né? Você começa com um mineral, depois você vira um animal, uma planta, uma árvore, depois você vira um animal e você vai para a pessoa. E aí, como a pessoa hoje, né, está no corpo, né, a alma está no corpo de uma pessoa, a pessoa acha que é o estágio final. Isso é também uma coisa que a pessoa pode falar, bom, já que eu sou uma pessoa, estou vivendo a minha vida dignamente, aqui é o fim, daqui para frente eu vou relaxar, já vou me aposentar. Né? Então, é muito expansivo, é muito legal esse lado espiritual. Ele não tem limites. Sim. Quanto mais você... E eu não sei absolutamente nada. Eu li alguns livros da Zíbia, que eu gosto muito. Kardec, algumas coisas. Minha mãe tem uma biblioteca só disso, né? Então, assim, já dei umas folhadas, gosto, né? Já frequentei centro espírita. Me identifico muito e vejo muito nisso, assim, quanto mais você se aprofunda, mais você vê que não tem você não está vendo outro lado ali, você não está vendo nada, na verdade, porque não tem fim. É como estar no espaço, você está na eternidade, entendeu? Eu estou lendo um livro, inclusive, chama Vida Incondicional, eu não lembro agora qual era o nome do doutor, mas com certeza se eu falar você vai saber quem é, um indiano. E ele fala muito disso, né? Dessa consciência que a gente pode ter de que, cara, isso daqui não é tão fechado assim. E eu vejo muito esse papel na religião, de concretizar demais, de não pode, não, até aqui, não passe daqui senão. Como é que você vê isso? E é um equívoco, entre aspas, vamos dizer um equívoco, porque eu não quero citar o que é certo e errado muito longe de mim, nem tenho poder de dizer isso. Sim. Mas até que ponto é um equívoco, na sua visão, você falar, primeiro, que uma pessoa religiosa é necessariamente uma pessoa espiritualizada, não tem relação necessária, pode ser, mas não é uma coisa que é um sinônimo. E até que ponto você acha que é correto dizer que o espiritismo, vamos dizer, é uma religião? Vamos lá. A questão da fé, né, e a questão da... A gente precisa olhar, Gustavo, que as religiões, elas extrapolaram a questão da experiência transcendental. E passaram... Né? E só desculpa, rapidinho, só fazer uma adendo aqui. Eu não vejo uma catequização no espiritual, no espiritismo. Eu sinto um abraço. Tá. Eu não sinto um agora, você faz parte, você faz parte desse núcleo, desse time, né? Ali é isso que você falou, é muito democrático, entendeu? Ali não importa a roupa que você tem, onde você mora, vem todo mundo, somos todos parte do todo. Né? Então, você não precisa acreditar nisso para fazer parte disso. Isso aí especificamente estava naquelas orientações que o próprio Kardec deixou. Né? Ele não queria ritualizações, ele não queria figuras que tinham diferença com as outras pessoas. Por exemplo, as figuras eclesiásticas, né? Então você tem os representantes daquela religião, os padres, os pastores, etc. Ele não queria isso. Então, se uma religião precisa disso para ser uma religião, o espiritismo não é uma religião. E o Chico Xavier nunca agiu dessa forma. Nunca. Ele nunca quis ser um pastor espírita. Nunca, jamais. Poderia ter sido. Ele poderia ter sido muita coisa. Ele poderia ter sido muita coisa. Ele preferiu se manter ali na... Exatamente. Né? A ritualística do espiritismo, né? Algumas orações que você acaba herdando, né, da Igreja Católica e tal, não sei o quê, mas não tem, por exemplo, que nem numa celebração de uma missa, né, que você tem todo um ritual, que você tem todo um simbolismo ali. No espiritismo não tem isso. Então, se para ser uma religião tem que ter isso, o espiritismo não é uma religião. E essa que era a ideia. Batizado, não batismo. Não tem sacramento, não tem nada disso. Tem um cara... Sacrifícios. Em algumas épocas, né? Tem um cara
que leu sobre um assunto, que compreendeu o assunto e vai falar daquele assunto para uma galera. Mas aquele cara tá lá na fila do passe para tomar o passe, ele tá na, sabe? Ele não é diferente. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Muito embora algumas pessoas se sintam diferentes. Mas aí não é problema nosso. Sim. Né? Aí é cada um responsável pelo seu progresso. Agora, a religião, a fé, ela deixou de ser, né, olhada só sob o ponto de vista da experiência com o divino, da experiência com o sagrado. Ela passou a ser também uma força política. A religião passou a ser uma força política. Quando o cristianismo primitivo, né, aquele cristianismo... imagina, Jesus crucificado, né, mano? Aquele, porra, né, crucificação ainda é uma pena das piores dentro do contexto, né, de punição que tinha na civilização romana. Pô, então Jesus ele sofreu a pior pena, sabe? Então todo mundo que seguia Jesus, obviamente ficou com medo. Então eles se organizavam nos submundos, né? Porém, no século IV, a gente teve a aproximação do cristianismo com o Estado, né, através do imperador Constantino. Ali, muita coisa mudou. Eu sei que vai ter uma caralhada de gente que vai falar, os estudiosos dos patrísticos, os estudiosos da não sei quem, do Santo Agostinho, tal. E foi se perdendo a questão da fé como uma força que aproxima seres humanos como irmãos. E passou a ter uma fé que segrega. Você não é cristão. Você é herege. Quando você tem... e para ser... O que eu tenho que ter para ser cristão? Tem um protocolo, tem um processo. Então você tem que ser isso. Se você não fizer isso, você não é. Não basta acreditar em Deus. Não, pelo amor de Deus. Né? Então, esse movimento... Só uma coisa, a gente pode afirmar então, acho que não é nenhuma surpresa, mas é interessante colocar esse conceito. A igreja, sim, né? A instituição, né? Ela é uma força política, sempre foi. Desde o nascimento dela. Sempre. Desde o nascimento dela. Influente, sim, e política. Sim. E não dá para ser diferente necessária dentro da expansão proposta deles, né? Para conquista, sim. Então, veja, isso também a gente tem que colocar. A gente tem que colocar que muito desse trabalho, por mais imperfeito, hoje olhando para trás, né, eu não sou católico, então mais, né, mas tenho uma afeição muito grande pelo catolicismo, embora eu ache a religião católica insuficiente para as minhas buscas, para os meus, né, e aí muita gente vai falar que é porque eu não entendo, é porque eu não sei, porque eu não estudo o catolicismo. Tudo bem, cada um a sua. Eu acho que, ao mesmo tempo, né, é uma religião que, bem ou mal, né, trouxe a mensagem do Cristo até os dias de hoje. Tudo bem, você tem, né, ali E apresentou o Cristo que ela acredita, sim, sobretudo para os nativos, sim, por exemplo. Aí é uma outra coisa, né? Então, sim, não é uma abordagem crítica exatamente, sim, é uma abordagem que é do que aconteceu. Sim, né? Sim. E aí depois nós tivemos a reforma, aí com a reforma a gente tem, né, a ramificação de várias outras religiões, todas cristãs. Né? Então, isso aí, bem ou mal... O que só mostra que não basta acreditar em Deus. Porque, então... Né? Mas tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente falar, Gustavo. E aí tem um paradoxo que está meio que vinculado à fé, sabe? Você falou no começo, né, que a gente idealiza muito Deus, a gente personifica Deus como imagem, né, para a gente assimilar melhor. Muita gente se aproxima mais de Deus dessa forma. Isso é bom, porque cria uma certa intimidade. Porém,
isso também pode ter um efeito colateral. Quando você humaniza demais uma figura como, né, divina, você começa a atribuir a ele os defeitos humanos também. Você não consegue imaginar totalmente Deus humano e perfeito. Então, quando você fala assim, Quanto mais você humaniza Deus, mais espaço você tem para criticá-lo, para cobrá-lo, né? Pô, por que comigo acontece? Como é que... Então, pô, né? são coisas Onde que... está Deus agora, Aí né? é que tá, né? São coisas que precisam de um... Deus, ele precisa ser trazido para perto. Precisa ser vivenciado no íntimo. Mas não pode ser humanizado em demasia. Então, essa é uma diferença também legal da religião, por exemplo, para a percepção espiritual, né? Quem está na percepção espiritual recebe... Eu não estou querendo vomitar regras, nem nada do tipo, mas assim, a minha visão, vamos colocar, a minha maneira de lidar com isso. Você recebe o que vem e daquilo você faz o seu melhor. Você não fica cobrando o que a vida te deu melhor. Não, Deus vai fazer isso para mim, Deus vai fazer, Deus vai me salvar, Deus vai me dar tudo. Porque eu mereço. Não é assim que funciona. Talvez você não ganhe nada. E a sua vida é essa. E receba e faça o seu melhor. Sim. Com o que lhe foi dado, se a vida te dá um monte de casca, você faz um suco de casca, mas você faz. Entendeu? Mas a religião não. Na religião aqui não. Deus vai te dar tudo. Ou Deus vai te tirar tudo. Ou Deus vai te castigar. Ou Deus vai, né, te proporcionar o que você tanto quer. Eu acho que a fé é importantíssima. A fé move muito, mas assim, ela também te afasta do espiritual e te torna mais exigente. É aquilo que eu estava te falando. Ou seja, lá. se você tem uma decepção, onde vai a sua fé? O que acontece com a sua fé quando você toma uma rasteira da vida? Tem gente que deixa de acreditar em Deus, perde uma pessoa que gosta muito. Acontece uma desgraça na vida dela, perde a casa, sei lá, perde uma perna, não sei, uma desgraça. Se revolta, né? Se revolta e começa a questionar a existência de Deus. Então, esse também é um paradoxo da religião, porque ela te faz achar que Deus é perfeito e vai fazer tudo por você acreditar nele e ser devoto dele. Então, aí é que tá. As pessoas, cada um acaba, né, e cada instituição acaba interpretando o significado de Deus de uma forma, né? Cada pessoa... Agora, uma coisa que é interessante... Mesmo dentro da própria religião. Dentro da própria religião. Tem uma coisa que é interessante, que Deus é tipo assim, é o ser supremo. A definição de Deus para o espírita, né, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Então, tudo que é fisiológico, tudo que é o funcionamento das coisas, tudo que é lei, é ele. E a causa primária de tudo. Então, o universo, né, ele, através desse fluido primário, foi se moldando do jeito que ele é. Ora, então ele é, né, o fluido que a gente entende como um berço da matéria, e ele é a inteligência que faz tudo funcionar. Ok. De uma forma bem tosca, tá? Só que assim, muito... Objetiva. O que você tem no coração como valor? Isso que me pega, cara, quando eu ouço certos discursos. O que você traz no teu coração como valor? Eu vivo num mundo material, eu preciso de materialidade para viver. Óbvio, ponto. Isso aí é uma coisa indiscutível, inquestionável. Só que viver é diferente de você ter muita e muita e muita abundância e posse. Tá? Nós temos aí uma parábola do jovem rico, né? Então, por que as pessoas que valorizam Deus falam que Deus vai te dar isso? E quase nunca a gente vê assim, Deus vai transformar o teu coração para o bem. Deus vai te fazer uma pessoa bacana. Deus vai te fazer uma pessoa legal, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Não. Independente da vida que você tiver. Independente. É sempre colocando Deus como um cara que... o salvador da... Não, é um cara que acaba sendo um provedor e o maior atributo dele justamente é
É isso. Sabe, é mal comparado, mas ele acaba quase se tornando um gênio da lâmpada, cara. É como se você fizesse um Papai pedido Noel. no Papai Noel. Que você faz a cartinha ali e você vai ter. É complexo isso. É complexo. Agora, Jean, ainda na espiritualidade, mas agora indo para o seu outro lado também, massoterapeuta. E também com a sua influência oriental, que é completamente diferente da nossa aqui. Cara, para você se tornar um massoterapeuta, você tem que se aprofundar muito no corpo humano. Né? Você tem que conhecer perfeitamente todos os músculos, o funcionamento, enfim, Sim, etc. sim. E tal. Qualquer aprofundamento numa ciência, vamos dizer, um físico, um químico, ou mesmo quem se aprofunda na anatomia, fisiologista, enfim, qualquer aprofundamento numa ciência tão exata te deixa com uma visão mais concreta das coisas. Porque é que nem o Sérgio Sacani estava falando outro dia. Cara, quando eu comecei a entender as coisas, eu parei de acreditar tanto no místico, até mesmo em Deus, né, no transcendental. Porque as coisas têm um caminho, elas aconteceram porque é isso, tal, tem uma explicação. Então, quanto mais você mergulha no exato, menos você está aberto, você se distancia de alguma forma do transcendental, do possível, do esotérico, enfim. Como é que você... É alguma dificuldade? Porque eu acho que você unir os dois é a perfeição. Mas um é muito exato e o outro é muito aberto, muito amplo. Eu já não acredito na exatidão, Gustavo. Isso eu não concordo. Então você... perfeito. Ótimo. Tá? Perfeito. Isso eu não concordo. Você não aplica... Eu não acredito... Por exemplo... Então, né? Mas, por exemplo, a pessoa chega para você e fala, cara, eu tô com uma dor, tal, não sei o que você sabe que é o funcionamento do corpo, não sei o quê. Mas você pode pensar também, putz, isso pode ser uma influência do seu pensamento, por exemplo. E eu vou te falar, não vamos abrir esse assunto. Fica ali no corpo mesmo. Você está com uma dor X. Eu já vi 1.500 dores X iguaizinhas a essa que você está me mostrando. Eu vou fazer os 1.500 tratamentos que eu fiz e que foram, né, bem sucedidos. Mas com você dá errado. E aí? Você não melhora. O ser humano não é exato. Então, isso O ser humano não é exato. E outra. Mas um médico dificilmente vai pensar assim, por exemplo. Então. O médico ele tem que ser mais objetivo. Ele tem que ser mais. Ele tem Se que tem um ser. paciente na UTI morrendo, ele não vai conseguir chegar e falar, cara, pense que vamos tentar trazer. Não, cara, ele tá a um fio da vida. Você entendeu? É difícil também você lidar. É difícil você lidar com as duas coisas, porque você tem que ser objetivo, mas se você consegue unir o espiritual, ele também tem um baita de um espaço ali. Se você faz uma união coesa... Sem dúvida. Agora, a gente precisa colocar uma outra coisa, né? Antes do espiritual, o emocional. Tá? A somatização das questões. A somatização do teu emocional passando para o físico. Tá? Isso vem antes da fé. A famosa amígdala, né, cara? Exatamente. O centro do problema e da solução. Às vezes a gente está preocupado, né, com a questão física e essa exatidão, né, da ciência, ela pecava. Hoje em dia não peca tanto mais, mas pecava por considerar esse outro lado. Né? E aí a gente vê que é possível, é provável e acontece o tempo todo a somatização. Então, antes de mais nada, a gente precisa olhar para o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar, né, psicológico. A gente precisa olhar para isso, cara. A gente precisa falar de saúde mental, extremamente. Cara. Talvez mais do que nunca antes. Com certeza. A gente vive uma epidemia, Gustavo. Você sabe muito bem. A gente vive uma epidemia de doenças mentais. Alimentada por criações nossas. A gente está alimentando o monstro que está matando a gente. Totalmente. Agora, voltando, né, à questão da exatidão das ciências com o afastamento de Deus, tem uma coisa que toda a ciência ela busca, né, principalmente quando você tem um indício, né, de causa e efeito, você busca a causa. Nenhuma ciência consegue explicar de forma precisa a causalidade do universo. O Big Bang. Tá bom, por quê? O que tinha antes? Era um nada absoluto? Qual é a causa do Big Bang? Do Big Bang, né? Que é a
Sim. tal da explosão que expandiu tudo. Qual é a causa do Big Bang? Eu estou falando Big Bang, né? Eu vou falar Big Bang, melhor. Qual é a causa disso? Qual é a causa Sabe, sempre você precisa ir atrás da causa, né? Porque a gente vê aqui. E quanto tudo mais você feito. for lá, tudo mais distante de qualquer coisa você vai chegar. Porque não tem um ponto. Aí é que tá. entende? Quanto mais Quanto você mais na vai raiz você atrás vai, de uma mais você vê que- exatidão, mais você se afasta da ciência e vai na direção de Deus. Infelizmente. Por mais que eles não queiram. Tá? Porque essa coisa de causa, a nossa mente ela vai descobrir. Mas vão ter pontos que não têm explicação. Para a ciência também nem tudo tem explicação até o momento. Tá? Você veja. A frase célebre do Einstein, né, que eu acredito no Deus de Spinoza. Como era o Deus de Spinoza? É só vocês colocarem aí no Google que vocês vão ver. E ele era um cara muito da ciência. Totalmente. Né? Isaac Newton a mesma coisa. Isaac Newton ele tinha uma ritualística no jeito dele viver que era completamente... Né? Você olha e fala, caraca, esse cara devia estar na igreja, não era no laboratório de física. Então, assim, eu acho que dá para juntar as duas coisas. Sim, né? Como na minha profissão, dá para juntar as duas coisas. Só que teve uma hora da minha vida que eu pensei assim, cara, falar de religião, inevitavelmente, vai ferir alguém. Porque nem todo mundo está preparado para falar disso. Nem todo mundo está... Mas isso é um problema, cara. É um problema. Vai ferir... Vai causar discordância é uma coisa. Vai ferir alguém? Tem gente que se fere. Eu sei disso. E por isso que eu estou dizendo, isso é um problema. É um extremismo. Problema. Mas aí que tá. Eu acho que dá pra gente... Eu acho que dá pra gente... Aí que tá. É a forma como a pessoa vivencia a fé. A fé, então... Ou a forma como a fé foi levada até ela. Como ela foi introduzida. Mas a fé é inerente a cada um. Então você também Mais ou tem... menos. Ela tem influência da sua crença, por exemplo. Tem influência da sua crença. Né? Mas você tem uma... Cristão. Lógico, você vive num meio... É difícil você sair daquele... Vamos lá para o mito da caverna. Muçulmano, imagina. De Platão. Mas quando você tem, né, condições de olhar um pouco para o lado, né, quando você tem condições de conhecer, quando você tem condições de ir atrás de alguma outra informação, aquilo passa a ser uma responsabilidade também. Tá? É lógico que tem gente que não tem condições. E não é para essas pessoas. É o ideal, na verdade. É o ideal. Mas o que eu estava te falando nem tanto ao extremo de uma, nem tanto ao extremo do outro. Eu vejo muito na minha profissão que as dores físicas, né, e isso me deixava de mão amarrada, cara. As dores físicas, elas são frutos de outra coisa. Tá? Lógico, você deu um mau jeito nas costas, foi um mau jeito. Tá? Isso eu não vou questionar. Você estava fazendo um exercício ali e tal. Mas beleza. Agora, muita gente acaba, né, percorrendo um caminho que é um ciclo vicioso. De algumas dores que aliviam e voltam, aliviam e voltam, aliviam. E quando a gente vê, a gente consegue observar também um ciclo emocional naquilo. E a emoção... Ele é alimentado pela pessoa. Sem dúvida. Muitas vezes, sim. Conscientemente, enfim, mas... Sem dúvida, sem dúvida. E é por isso que eu fui para o lado da psicanálise. Por isso que eu fui para o lado da psicanálise. Não sou formado em psicanálise ainda. Eu estou estudando, né? Mas eu vi que a nossa constituição psíquica ela pode ajudar muito em alguns sofrimentos que aparentemente são físicos, ou podem até ser físicos de fato, mas que a causa não está ali. A gente tem que buscar a causa sempre, aquela coisa da causa. O que está causando isso? Né? E muitas vezes a dor que você sente quando você levanta o braço, ou alguma outra questão,
elas vêm transmutadas das emoções. Eu li uma história nesse livro que foi muito interessante, muito emblemática para mim. O cara tava contando uma sequência ali de um amigo dele que tava tossindo muito, os dois eram médicos, tava tossindo muito e tal. Falou, vamos fazer um check-up aí, vamos fazer um raio-x aí desse pulmão para ver como é que tá. Não quero fazer porque se eu descobrir que eu tô com alguma coisa, eu não vou suportar. Tossia, pá, não sei o que, o cara foi piorando tal, né? Mas não de maneira terrível, mas estava dando sinais que tinha alguma coisa que, vamos ver, né? Tirou ali a chapa, viu, tava com uma manchinha aqui no pulmão, tal, uma bolinha aqui, era um câncer. E depois que ele descobriu, ele morreu depois de 3 semanas. Aí esse médico, um amigo dele, né, teve um dia que estava mexendo em umas gavetas, tal, achou uma chapa desse mesmo amigo de 5 anos atrás, que já tinha aquela mancha na chapa. Ou seja, a partir do momento que o cara soube da existência, ele morreu por ter a consciência que aquilo existia e por não saber lidar com a existência daquilo, que já existia. Então, isso até é interessante de trazer, agora passando não tanto da religião, mas da mente e do espiritual, que aí eu acho que aí não tem aí sim, um é pedaço do outro. O quanto da sua cura vem da sua mente. Porque é claro que a sua mente ela tem um poder muito grande, mas o corpo é o corpo. O corpo também tem os limites dele, cara. Senão não tinha antibiótico. Tomou um tiro, sei lá, entendeu? Comeu alguma coisa estragada, sei lá, processos normais, né? E de externo, que vem de fora, né? Mas o que vem de dentro também possui uma cura. Também possui um fator de evitar, de adiar, de fortalecimento ou não. Como é que você vê isso? Não, eu acho que isso tudo, lógico que tem. Né? E eu Mas acho que a ciência... O quanto tem? O quanto você acredita? Você acreditar que vai se curar pode fazer com que você viva mais, na sua visão? Eu acho que para algumas pessoas até pode. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as generalizações. Não, sim, mas ou foi um acaso da vida? Isso, e sem generalizações. É que eu não acredito em acaso. Então, né, ótimo, perfeito. Não acredito muito em acaso. Eu acredito sim, eu não acho que tudo né, determinado, mas eu acho que nós temos uma pequena parcela de livre-arbítrio, mas eu não acredito no acaso. Tá? Agora, o que a gente precisa tomar cuidado, além das generalizações, né, é a forma como a gente encara algo que, em termos de ciência, ainda é recente. Tá? Tudo bem, Freud viveu em 1900, nasceu no final do século XIX e tal, não sei o que, até hoje. É muito tempo, 200 anos, sei lá. 150 mas anos. Não é. Né? Mas não é. Imagina. Né? Mas a ciência moderna, os medicamentos, o antibiótico é até mais recente. Né? Mas tudo bem. Agora, olhar para isso foi recente. Olhar para isso com olhos de ciência também é recente. Tudo bem, a psicanálise ela não é considerada ciência, né? Nunca quis ser, mas... Embora seja. É a ciência da mente. Aí que tá, né? Mas aí tem a psicologia, e tem a psiquiatria, e etc, etc. É uma ramificação da psicologia. Eu acho. Mas você não vê? Tem um livro agora que tá hypado pra caramba lá da... Que bobagem, não sei, uma coisa assim, o título dele, que é uma moça que fez muito sucesso na pandemia. Ela é uma microbiologista que ela, né, pegou algumas modalidades de atividades que ela acha que são pseudociência. E a psicanálise está incluída aí, né? Astrologia, psicanálise, a homeopatia, etc, etc. Mas, cara, a priori, né, a emoção, ela tem uma questão que não pode ser esquecida. Ela tem alguns portais no nosso corpo. Portais de onde ela, né, dos quais ela sai do lado abstrato das emoções e vai para o concreto do físico. Um exemplo disso, para mim... Os gatilhos? Não. Um exemplo disso são as glândulas, os hormônios. Ninguém aqui vai questionar que o medo é o quê? O medo não é uma emoção? Sim. O medo não te dispara por exemplo, você está numa situação de pânico.
tá? Ele não te dispara uma série Cortisol, pá, adrenalina também, você fica alerta, você fica pronto para sair enxurrada correndo. de Então, hormônio. aquilo já é físico. Sim. É o processo de uma máquina, vamos dizer assim. Então, Um processo uma automático. emoção saiu do teu coração, disparou certos mecanismos no teu cérebro, no teu encéfalo, que começaram a disparar outros mecanismos que estão respondendo no teu físico. Sim. Tá? Então aí a gente já tem, eu sei que é bem tosco falar isso, mas aí a gente já tem um exemplo, né, de como isso pode acontecer. Só que assim, vamos supor, você também é da área, você é formado em educação física. Só uma pergunta, o quanto do controle mental, que é uma coisa que você pode exercitar, você pode conquistar, né, pode construir assim, o quanto do controle mental ele pode controlar essa vazão de hormônios? Porque uma pessoa que tem controle do medo não vai ter essa enxurrada de hormônios. Uma pessoa que não se estressa facilmente, que pratica a paciência, que medita, enfim, sei lá. Né? Uma pessoa que controla... Ou, sei lá, uma pessoa que foi criada uma criação muito dura. Não pode chorar, não pode... Você controlava de alguma forma suas emoções. Sim, sim. Se você pudesse chorar, a vazão de hormônios seria outra. Então, talvez há essa ligação também de você conseguir controlar primeiro aqui para depois começar aqui. Mas esse é o princípio, por exemplo, de toda arte marcial. Perfeito. Né? Quando você pratica, quando você tem uma disciplina, você tem uma disciplina numa atividade, é óbvio que aquele perigo que aquela atividade está te preparando vai ser, pelo menos, mais consciente. Tipo assim, você... Não é uma briga de rua, né? Então, mas aí o que é? O teu treinamento, a tua disciplina vão te falar, não reaja. O cara que nunca fez, ele pode ter uma atitude assim, explosiva, afobada e comprometer a vida dele naquele momento. Um cara que é treinado, ele vai falar, não vou reagir. Se não tiver jeito... E isso é também um poder de tomada de decisão. Também, mas isso é treino, né, Sim, Gustavo? exatamente. Treino, começa na sem mente. dúvida. Né? É disciplina, é treino, é você estar diante disso. Então, a atividade mental, é óbvio que ela está, né? Ela é, talvez, a rainha de todas as nossas... de todos os nossos atos. Mas ela pode ser treinada, ela pode ser... Porra, veja lavagem cerebral, o que é isso, cara? Lavagem cerebral, a pessoa é praticamente um treino onde a pessoa se condiciona a enxergar determinada coisa. E enxerga. Enxerga. A gente viu isso, cara. Enxerga, acredita. Aí você vai falar, a religião tem a ver com isso? Cara, às vezes sim. Mas eu tô falando eu. É porque a gente pode falar, então a religião ela é condicionada. A catequização, a doutrinação, ela não se assemelha a uma lavagem cerebral muitas vezes? O processo, eu não estou dizendo que seja assim, pode soar agressivo. Eu acho que sim. Mas assim, se você for pegar em essência, o procedimento é parecido com... Então, na verdade, o princípio é o mesmo. Então, agora, quando você tem, né, essa lavagem cerebral determinando, porque geralmente você acaba inibindo o teu livre-arbítrio com isso, né? Você vai tendo o seu poder de escolha cerceado por essa lavagem cerebral, né? Então, e a pessoa não se conscientiza disso e acha que está beleza, né? Mas tudo bem, isso já é meio que uma escolha, né? Já é enfim, mas a fé não é totalmente condicionada na minha visão. E é por isso que eu te falei lá atrás. Eu acho que a fé é uma força inata nossa. Mas acreditar em Deus é uma fé. É ter fé. Eu acho que sim. Só que muitas vezes você só está tendo fé no que não vai dar certo. Cara, e ter fé na vida é receber a vida, é acreditar na vida, vamos dizer, confiar. Eu vejo assim a fé como confiar na vida. Não ter a certeza de que vai dar certo.
Porque Não, com certeza. Mas para muita Sim. gente ter fé, não, eu tenho fé que vai, que eu vou começar a ter fé que vai dar certo, que eu vou sair dessa. Para muitas pessoas, o ter fé é acreditar que vai dar certo e o seu pensamento vai mover. Aí mistura também uma autopreservação, certos medos. Né? Exatamente. Então, bem, exatamente. cada um tem a sua. Mas o que eu acho que a Você gente vê como é amplo o conceito de fé. Então, eu acho que existe um sentimento inato, uma força inata, não vou dizer sentimento, mas eu acho que uma força inata no ser humano, que é a fé. Eu acho que dificilmente você vai encontrar um ser humano que não tem essa força, que pode ser transmutada em outras coisas. Não precisa ser em relação ao divino, ao sagrado e tal. Mas eu acredito que quase todo mundo tem essa força. Não é a libido, não é. Às vezes adormecida, às vezes você tem que achar a ponte entre você e ela também, né? Se conectar a ela, né? E eu acho que a gente usa tem isso. Tem dentro de si, mas não tem, mas não pratica. Sim, pode ser. Os pessimistas, por exemplo, os ateus. Como é que você vai ter fé sem acreditar? Isso aliás, é uma questão interessante, né? Como é que você vai ter fé sem acreditar em Deus? Cara, dá pra você ser otimista sem acreditar em Deus. Sim. Agora, a fé, em essência, ela tá ligada a algo superior, ou não necessariamente. Então eu vou te fazer outra pergunta. Pode ser simplesmente a fé do lado otimista. Dá pra você ter esperança sem acreditar em Deus? Cara, assim, eu só vou fazer uma curva rápida. Depende qual Deus. Entendeu? O Deus que eu acredito parte não do necessariamente pressuposto que assim, você beleza, é ateu. Parte do pressuposto que você é ateu. Você não acredita em nada de divindade. Ótimo, tá. Dá pra você ter esperança sendo ateu? Dá, você pode ter esperança na medicina. Você pode ter esperança na força dos homens. Medicina, aí a gente vai entrar assim numa questão... E quando a medicina te dá um diagnóstico, a tua probabilidade de cura é ínfima, tá? Dá para você ter uma esperança de ser curado ou você está condenado pela medicina, então você está condenado de verdade? Ser ateu, em essência, é não acreditar em Deus ou não acreditar no superior, no transcendental? Eu acho que... Porque o ateu se limita muito a Deus. E muitas vezes quando você fala ateu é porque o cara não acredita no Deus daquela igreja, por exemplo. Eu não sei. Eu acredito que é numa divindade mesmo. Isso, exatamente. Se você não crê numa divindade, aí eu acho que é impossível. Agora, se você não crê num Deus criado pela religião, eu acho que é totalmente possível. Porque você pode ter a sua representatividade do superior que também olha por você. Eu já acho que o sentimento de esperança... Mas é legal, é uma questão, amplo, então, é uma questão muito delicada. Eu acho que muita gente que se diz ateu, né, consegue praticar essa fé, essa força através da esperança, cara. E eu acho que elas têm talvez até a mesma origem. A esperança é uma palavra eu acho muito bonita a esperança, cara. Porra, assim, independentemente... Tanto é que ela é a última que morre, né? Exatamente. Ela é, tipo, exatamente. Ela é o último fio, é aquilo. A última flecha do bambu ali. Então, muita gente fala assim, não, eu me esforço para não ter esperança. Os materialistas, né? Eu me esforço para não ter esperança. Porque, pelo meu coração, eu vou cultivar isso. E eu vou quebrar minha cara. Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas a esperança, ela é uma palavra, mais do que uma palavra, ela é um sentimento que ela pode estar, né, na origem dessa racionalização do divino mais acessível ao coração de cada um. Por ela ser justamente abstrata e contra as probabilidades, muitas vezes, né? Aí eu não estou colocando fanatismo, né? Mas, por exemplo, quem me garante que amanhã vai ser melhor do que hoje? E é legal fazer essa separação da esperança e do fanatismo, né? Sim. Do fanatismo cego, né? Sim. E esperança é crer que é possível. Não ter a certeza de que vai dar certo. Há uma diferença. Mas nisso. Não é só crer, porque você merece, né? Eu não tenho esperança esperar que vai ser possível, sabe? Aí está a etimologia da palavra. Que vai ser também. Possível, não que vai acontecer. Que vai acontecer. Ou que pode ser também que vai acontecer. Tem esperança que vai acontecer isso aqui.
é um jeito de ter esperança. Você espera, mas sim, cara, é complexo. É complexo. E muito particular. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho, cara, que assim, algumas coisas mostram pra gente que a gente não precisa realmente, em termos de sociedade, a gente não precisa, né, de ser uma sociedade teocrática, de ter Deus acima de tudo, etc. Se você quiser ter o outro, beleza, cara, tá? Mas não é necessário para a gente cultivar alguns valores que são transcendentais. Cada um na sua individualidade. Agora, no contexto social, eu acho, por exemplo, que dá para a gente acreditar, né, e aí ter esperança de que o ser humano pode melhorar. Assim, em vida social. Para a gente, infelizmente, ir finalizando, tá. E já vou refazer o convite de novo, como já fiz na primeira temporada do Jean, voltar aqui. Na terceira eu vou estar cara, aqui. Cara, esse assunto eu acho sensacional e eu acho que ele é pouco trazido dessa maneira mais aprofundada e, sobretudo, por quem domina. Não, eu não domino, eu estou estudando, né? Vamos ver. Mas você vive muito isso, Sim. entende? Você tem uma vivência muito prática, né? A teoria e a prática. Pô, a gente tem que falar do grupo lá, da live. Perfeito. Vamos falar. Perfeito. Mas porque ali tem uma coisa que é muito preciosa. Sim. Tá? Mas sim, é a corrente Mas não é só a corrente, Gustavo. Mas só uma pergunta rápida que é... Desculpa, uma pergunta rápida que é assim... Você acha que começa errado... Não é que comece errado, mas enfim, assim, você acha que não é o caminho exato, assim, mais correto, enfim... Você precisar crer em Deus para ser uma pessoa melhor, ou Deus estar no seu coração ser uma consequência de você começar a tentar ser melhor? Você começar a acreditar em Deus, você começar a ter Deus no seu coração porque você começou um caminho sozinho, ou não, porque você foi para a igreja, passou por todo um processo, você acreditou em Deus, agora que você sabe que Deus existe, que Deus ama você, que Deus está com você, você passa a tomar um caminho melhor na sua vida. A mudança não começou por dentro, ela começou de uma influência de fora. Se ela começa de dentro e isso traz Deus, e isso leva você para perto de Deus, eu acho que é o caminho mais saudável, vamos dizer assim, então, de você ter uma ligação com Deus. Ela pode ter começado de fora, né? Mas é óbvio que para ela ser real e sustentável, ela precisa reverberar dentro. Ela precisa mexer com alguma coisa, senão ela vira simplesmente o tal do fanatismo. Né? Então, a questão da fé... Mas você compreendeu o que eu quis dizer? Sim. Cara, é um assunto... É que é muito assim, então, a gente está pisando em um lago congelado aqui, tem que pisar bonitinho ali no piano, porque é um assunto que sim, a gente está abordando de uma maneira honesta. Honesta. Assim, não crítica, ou às vezes crítica, mas a nossa visão, não do que é certo e errado. É do que é o certo e errado para mim, né? Do que eu aplico na minha vida, não do que os outros devem fazer. Né? Sem dúvida. Já, infelizmente, a gente vai ter que ir caminhando para o fim do nosso papo, que está excelente, mas eu te peço para falar desse grupo espetacular o qual você ministra ali e ele tem um poder. Cara. Na verdade, ele tem uma união ali legal. Então, na verdade, o que eu queria falar do grupo é que aquilo é um exemplo muito grande de que as fronteiras estabelecidas pelas religiões, elas podem ser quebradas em prol da fraternidade. Só para frisar para quem está escutando a gente falar do grupo, o Jean tem um grupo, né, do qual ele ministra ali e faz orações. É um grupo que tem uma participação grande de pessoas e virou uma comunidade ali. É uma junção de energias, de pensamentos de esperança, né, enfim, de fé. A gente recebe vários nomes Jean, de pessoas que estão precisando. Para quem, por exemplo, que está escutando você falar, gostou, achou bacana e quiser participar do grupo, só chegar lá. Centro Espírita? Não, é para todo mundo? Não, Como é que é? É para todo mundo. Mas não, assim, eu não sou nada ali. Eu só sou o dono do Instagram que o pessoal se reúne, tá? E eu acabo falando porque eu que faço a live. Mas diariamente. É todo dia. Todos os dias. Todo dia. De manhã, para começar o dia bem... Não tem feriado. Nunca teve até agora. Nem feriado, nem dia santo, nada. Todo dia. Doente, tem nada, comparece todo dia. Viajando. Eu já fiz live de dentro de uma barraca, velho. Olha que espetáculo, cara. Cara, de dentro de uma barraca, ano passado.
Eu já assisti live sua. Tá lá. Então, você é bem... A sua mãe nem se fala. É a presidenta. A sua mãe é presidente do grupo. É a presidenta. Ela com a dona Maria são as presidentes. Então, a gente se reúne no Instagram, né? Eu recebo ao longo do dia pedidos. Pode vibrar pelo meu marido que está passando por isso. Meu filho tem isso aqui. Eu estou doente, tal. Deprimido, não sei o quê. A gente junta tudo. E se você quiser falar o nome, você fala o nome. Se você não quiser falar o nome, vai para o sigiloso. A gente vibra do mesmo jeito, né? E ali tem católico, tem evangélico, tem espírita, tem umbandista, tem de tudo. Tem ateu que está lá para vibrar. Tá lá para vibrar. Então não é por Deus. Isso é uma resposta exata. Olha que legal. A única coisa que é religiosa que a gente faz lá, né? É que todo dia antes de começar, pela figura que ela representa, a gente reza uma Ave Maria. A figura, não é um Pai Nosso, não é nada disso. É uma Ave Maria. É um amor maternal que eu acho que é possível no nosso mundo. Legal. Tá? É importante. E aí a gente vibra. E eu vou te falar, cara, ali, e assim, eu não queria que esse grupo, de verdade, não é grande, ele é pequenininho. E eu não quero que ele cresça. Não, mas ele é consistente. Ele é consistente. As pessoas que estão lá... Ele tem a sua vida própria. São ponta firme. Isso, cara. exatamente. As pessoas que estão lá, elas são muito disciplinadas. Começa às 6 da manhã. Esse é o legal. Também se fica uma coisa muito rotativa. Um dia tem 30, outro dia tem 2. Não, tem 12 pessoas todos os dias. 15 pessoas. Todos os dias. É isso. Né? Então, todo dia no meu Instagram, às 6 da manhã, a gente começa. Tá? Pode falar, convida o pessoal Massumi Jean, meu no Instagram, perfil do Jean. E todo dia às 6 da manhã, e a gente vai, né, a gente vai mencionando os nomes e tal, ou as situações, e você entrega o que tem de bom no seu coração, um querer bem. Tipo assim, hoje nós vamos vibrar porque, sei lá, meu filho está gripado, está indisposto e tal. Então, todo mundo ali está doando um querer bem para o meu filho. É como um lanche comunitário de bons sentimentos, né? Cada um põe ali um piquenique de afeto. É o nome do nosso grupo, era o nome original. Piquenique de afeto. Cada um traz um negocinho ali que todo mundo come junto. Exatamente. É isso aí. Que legal, que conceito legal. É muito bacana. E eu acredito muito nisso, cara, em grupos pequenos, Gustavo. O negócio vai crescer, não sei. Não. Até para não rolar uma sobrecarga de energia também. Também. E você ter fraternidade entre as pessoas. Exatamente. Sabe? Você se importar com o outro. É mais fácil de você cuidar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. As pessoas ali, né, a gente também tem, a grande maioria ele tem um grupo no Zap, né? Então, a gente participa da vida do outro de uma certa forma. Tá? Teve alguns problemas na época da eleição, mas depois a gente conseguiu superar. Mas, assim, o mote, a intenção primordial é doar o que a gente tem dentro do coração para as pessoas que estão pedindo. Tá? Precisando. Para nós mesmos. Toda segunda, a gente vibra para nós, pelo grupo. As pessoas muitas vezes vão lá por elas. Então, segunda-feira é o dia do grupo. Então, segunda-feira a gente vibra... Eu vou tomar a liberdade de dizer assim, beira tomar um passe isso, cara. Beira isso, eu não quero... Mas entenda, você tem ali um alimento energético para sua alma. Você começar todos os dias com uma roda dessa, te muda o rumo do teu dia. Você já começa mais preparado, mais energizado... Já lançou para o mundo coisas boas também? Sim. Eu vejo como o universo é um reflexo. Não, e você veja, nós temos lá executivas, como a sua mãe, nós temos aposentadas, nós temos professoras de yoga, nós temos advogado, nós temos massoterapeuta, nós temos tradutor, nós temos roteirista, nós temos... Cara, é uma infinidade de histórias de vida. E de cotidianos. Todo mundo... com a mesma... ali, focando na mesma... Todo mundo rema pro mesmo lado, né? Que legal. E assim, se eu puder falar uma frase, cara, para deixar aqui, né, e a gente... É uma palavra... Cara, eu tenho feito tanta meditação em cima dessa palavra, cara, que é a palavra da gratidão, né? Porque
ela foi uma palavra meio vilipendiada nos últimos anos, nos últimos tempos, cara. As pessoas falam, olha lá o gratiluz, olha lá o cara da gratidão. Good vibes. Né? Good vibes e tal. Cara, eu acho que a gratidão gratidão é uma coisa magnífica, é a base de tudo. E aí eu já tem uns 2 meses que eu tô com uma entrevista na cabeça, que é a entrevista do Michael J. Fox. Cara, todo mundo tá me ouvindo falar isso umas 10 vezes, cara, por dia. A entrevista do Michael J. Fox, acho uma mulher, e você sabe que ele sofre, né, de Parkinson e outras coisas há muito tempo. Uhum. Ele está num estado assim já de bastante descontrole motor, né? E lá pelas tantas a mulher pergunta para ele, cara, porra, ele fala de gratidão, de ter gratidão. E a mulher pergunta, pô, mas como é que você tem gratidão, cara? Diante desse quadro, da sua situação, né? E aí ele fala uma frase, cara, que eu tô levando para minha vida com muito gosto. Ele fala o seguinte: a gratidão é que permite o otimismo ser sustentável. Eu acho que cara, uma coisa está totalmente ligada. Não. Totalmente ligada. Totalmente né? ligada. Então, desmistifiquemos a palavra gratidão. Não é coisa de bicho grilo, de gratiluz, de não sei o que e tal. Não. De praticante de yoga. Assim. Não. Lá a gente tem, né? Sim, mas, e nada, não tô. Não. Só se faz, às vezes, né, faz arquétipos. E ela tem uma das vibrações, ela tem uma vibração fortíssima lá. Sim. Tá? É a assim, Denise, né? Ela... Beijo, Denise. eu não conheço como Denise, né? Mas Mamãe treina. Vai ter uma Dona Lucila. Sim, você precisa conhecer a Dona Maria, cara. Uhum. A Dona Maria, ela é sensacional, cara. Ela é uma criatura assim, com coração. Então, isso tudo faz parte do nosso dia. E você começa o dia assim. Sim. Por que às 6 horas da manhã? Porra, não podia ser às 7 horas, não podia ser às 8 horas da manhã. Não, é no raiar do sol ali. Cara, ali é antes de fazer qualquer coisa, antes de você estar influenciado por qualquer coisa. Ou enquanto você começa a fazer as coisas, que ela bota exatamente, uma louça, você bota toma lá um café, e vai vibrando. Exatamente. Vai ler o jornal e ao mesmo tempo exatamente. você tá ali junto. É entendeu? isso. É isso. Jean, parabéns pela iniciativa. Obrigado mais uma vez por ter vindo cara? aqui. É um prazer. Foi um privilégio mesmo. Já está feito o convite para ele voltar aqui. Vamos voltar. E exatamente para isso, para abordar, assim, fazer essa abordagem espiritual da coisa, que eu acho que ela é pouco falada e acho que às vezes há um tabu exatamente por um cuidado com religião, para você não ser mal interpretado, para você não ofender alguém e tal, porque eu sei, é um assunto muito complexo e delicado. Sim. A gente tem que tratar com respeito mesmo, acho que cada um tem a sua visão das coisas, enfim. Eu recebi aqui o Jean Massumi, tive o prazer de receber novamente. Jean, muito obrigado. Deixa mais uma vez a sua rede social para quem quiser acompanhar as lives. O meu Instagram é Massumi Jean, ou o profissional é Jean Massumi Hara Massoterapia, né? Então tem esses dois. E aí tem no Twitter, tem, né? Enfim, tem vários. Mas a live acontece todos os dias às 6 da manhã numa @MassumiJean, tá? É isso. Acessando as redes do Jean, você também consegue ver a agenda dele. O Jean é massoterapeuta. Sem dúvida. Recomendo muito. O Papo de Expedicionário vai ao ar toda semana, sem um dia definido, mas vai ao ar toda semana. Eu agradeço muito quem está assistindo, quem está acompanhando. Convido para assistir não só a primeira temporada, mas para acompanhar também o meu perfil no Instagram, Gustavo_Expedicionário. Muito obrigado. Vamos juntos.